Você sabe como um produto macrobiológico é composto? Um dos maiores desafios da indústria de ativos biológicos está em desenvolver metodologias de criação massal desses macro-organismos, como são chamados os insetos, ácaros e nematóides usados como ativos de controle biológico. Vamos explicar em linhas gerais como funciona esse processo. No episódio anterior, usamos como exemplo uma pequena vespa parasitoide de ovos, o Trichogramma pretiosum. No jargão técnico, ele é descrito como um microhimenóptero parasitoide de ovos. Como a reprodução desse inseto depende da presença de ovos de um hospedeiro, fica claro que para a criação massal do trichograma, nós vamos precisar também da criação massal de um hospedeiro, normalmente uma espécie de Lepidoptera que se presta a esse tipo de parasitação. Esse hospedeiro, então, para ser criado em larga escala, depende de uma dieta natural ou artificial para que ele possa sobreviver. Resumindo, nós temos então uma dieta natural ou artificial para criar um hospedeiro, a coleta de ovos desse hospedeiro, a manutenção de uma população de trichograma que deverá parasitar os ovos do hospedeiro e a coleta dos ovos já parasitados pelo trichograma. Vencida essa primeira etapa, os ovos do hospedeiro já parasitados contêm dentro deles pupas do nosso inseto benéfico. Agora nós precisamos fazer chegar ao campo esses ovos com as pupas, de onde vão emergir os insetos adultos que vão promover o controle biológico na lavoura em questão. O controle da temperatura ambiente no local da parasitação nos permite determinar a taxa de nascimento de machos e fêmeas do parasitoide, assim como determinar a data prevista da emergência dos adultos. A forma de embalar esses ovos parasitados confere segurança ao processo de liberação. É a isso que chamamos de formulação quando se trata de agentes macrobiológicos de controle. Ao contrário do que nós já vimos com os microbiológicos, com produtos macrobiológicos nós temos muito pouca margem de manobra no que se refere à vida de prateleira. A refrigeração tem sido a forma mais comum de manter o ciclo do inseto em modo de espera, mas ainda assim há limites. No caso específico do trichograma, havia uma complicação adicional importante a ser resolvida. Como distribuir esses ovos parasitados em milhares de hectares de campos cultivados e dentro de um prazo relativamente curto de tempo disponível para a parasitação? Uma das alternativas é o encapsulamento dos ovos parasitados dentro de cápsulas ou cartelas de papelão, distribuídas em quantidade suficiente para cobrir a área infestada pela praga. Mais recentemente, empresas do setor se aliaram a fabricantes de drones, desenvolvendo mecanismos para a liberação de cápsulas ou mesmo de ovos soltos na área total a ser tratada. Com a missão de voo previamente traçada e drones dotados de dispensers especialmente desenvolvidos, grandes áreas podem ser cobertas em prazo relativamente curto, sem uso de mão de obra, o que viabiliza o processo. Em áreas realmente extensas, o uso de aviões agrícolas, usando o mesmo tipo de dispenser, resolve o problema, cobrindo áreas ainda maiores num único dia. No caso de criação de predadores, algumas dessas espécies são generalistas, tendo no máximo uma preferência alimentar. A maioria, no entanto, atua sobre uma praga-alvo determinada. A vermiculita, material mineral leve e finamente particulado, é uma das alternativas para refúgio de predadores como ácaros, por exemplo. Além de refúgio, a vermiculita acaba servindo também como veículo da composição, ou seja, o elemento responsável por levar o agente de controle biológico até o ambiente onde ele irá desempenhar sua função. Para algumas espécies mais agressivas, ainda pode ser necessária a refrigeração como forma adicional de manter os insetos, digamos, mais calmos, até que eles cheguem ao campo onde realmente devem atuar. Um desafio adicional é determinar a quantidade de cada um desses macro-organismos que vai dentro da embalagem que é entregue ao produtor. Essa é uma exigência legal, mas também é uma necessidade para que se calcule a dose e a quantidade de frascos ou de embalagens que serão utilizadas para cada hectare de lavoura tratada. Tudo isso decorre da integração de diversos campos de conhecimento, do investimento em pesquisa
e da avaliação de ensaios científicos que comprovam a eficiência da composição obtida quando utilizada comercialmente. Para maiores informações sobre os agentes macrobiológicos de controle, entre em contato com a ABCBio, Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico.